Esse bebê chegou com mais ou menos 50 dias de vida, encaminhado de outro serviço onde ele havia nascido, por microcefalia. Então ele tinha nascido com uma cabeça, tamanho, né, o perímetro cefálico menor que o habitual, que é o que caracteriza microcefalia. E na investigação, na história, a mãe tinha tido no 6º para o 7º mês um quadro muito clássico de Zika. A gente acompanhou essa criança em termos de vírus da Zika. Ela já tinha vírus desde o primeiro dia e ela foi com esse vírus até 2 meses. O que se imaginava? Que uma vez infectado, o indivíduo excreta o vírus por 1 semana, em média. Então você acha o vírus no sangue, você acha o vírus na urina por 1 semana. Essa infecção, a nossa suspeita é que ela tenha acontecido por volta do 6º para o 7º mês de gravidez. E com 2 meses de vida, esse bebê ainda tinha vírus no sangue e na urina, que é algo que nunca tinha sido documentado. Esse é um caso que não é atípico, deve ter muitos desses casos. Tá? Muitas crianças podem estar nascendo e passando desapercebido a microcefalia, e nós só vamos ver as consequências quando essa criança tiver com alguma idade escolar, ou algum desenvolvimento, né? Ou que o pediatra vê tardiamente, ou o neurologista, alguma coisa desse tipo. E se ele ainda tiver o vírus, tem que acompanhar, tem que monitorar, porque se ele ainda está com o vírus pode estar usando ele como uma cultura de célula em vivo. Então, assim, ele está se replicando na criança, você não sabe se está no cérebro, você não sabe em que órgão que ele está se replicando, mas ele está se replicando. A gente imaginava que tudo acontecia intraútero. Depois que nasceu, ok, mas não. Então, talvez o dano cerebral vá ainda acontecer nos primeiros meses de vida com a viremia prolongada. Nós não tínhamos como brecar essa infecção, mas nós sabíamos, por exemplo, que a criança estava reagindo contra a infecção e que ele ia brecar a infecção, e foi o que aconteceu. Depois de 2 meses, dois meses e pouquinho, não tinha vírus mais. Quando nós revisitamos essa criança depois de 3 meses, o PCR dela já era totalmente negativo e o anticorpo dela já estava lá em cima, ou seja, ela se protegeu. Mas levou um tempo. Esse tempo é o que chamou a atenção da gente, e que nós achamos que isso aí tinha que ser colocado rapidamente numa revista de qualidade, para que a classe médica soubesse que essa infecção ela pode ser muito mais prolongada do que a gente imagina. A gente tem uma suspeita muito grande que essa mãe foi infectada sexualmente, porque ela nunca saiu de São Paulo, tá, numa época que nós não estávamos tendo Zika vírus. Esse talvez seja um dos primeiros casos de uma infecção sexual com consequências nas crianças. O pai tinha tido o quadro 3 semanas antes da mãe, ele esteve em João Pessoa, então a hipótese é de que o pai foi picado lá em João Pessoa, na Paraíba, adquiriu o Zika vírus lá, veio para São Paulo, transmitiu para a mãe por via sexual. E a mãe, consequentemente, transmitiu para a criança. Todos os exames para a detecção do vírus Zika na família foram feitos neste laboratório da USP. O imunologista Edson Durigon explica como funciona um dos métodos mais sofisticados de diagnóstico, chamado imunofluorescência. Esse teste, o que a gente faz? É para ver anticorpo que a criança tem específica contra o vírus, ou a criança ou o adulto, né? Nesse caso é uma criança. O que a gente tem? A gente tem células de inseto, que é de mosquito, que o vírus da Zika cresce, né? Ele fica no citoplasma da célula. Nesse citoplasma, que é onde nutre a célula, faz o metabolismo, essas coisas todas, o vírus ele se replica ali dentro. Né? Então a gente tem um vírus já de laboratório que cresce ali, né? E ele está nessa célula. Aí eu pego essa célula, né, coloco ela numa lâmina de microscópio, né, aí eu trato ela para formar buracos nessa célula. Aí eu pego o soro dessa criança, que vem do sangue, que tem os anticorpos, e coloco em contato com essa célula. Tá? Se o anticorpo ele já teve Zika e tem um anticorpo específico, ele vai reconhecer o vírus e vai grudar nesse vírus. Tá? Então ele adere nessa célula. Tá? Aí eu venho com um outro anticorpo contra o anticorpo humano. Olha, é um sanduíche, na verdade. Um outro anticorpo humano, só que ele é marcado com fluorescência. Tá? Que quando eu coloco no microscópio de lâmpada UV, ele brilha em verde, um verde muito intenso. Tá? Então, se eu olhar a célula e ela tiver o citoplasma dela, que é o meio dela, um verde intenso, é porque ali está tendo a reação do anticorpo da criança contra o vírus da Zika que está dentro dessa célula. Então é uma coisa até bonita de se ver, porque quando você olha a lâmina, tem as células que são ou em preto ou em vermelho, que são as células normais, e aí aparecem aquelas células verdes, um verde bem que chama a atenção.
Aí você sabe que o vírus está lá, você não consegue ver o vírus, mas você consegue ver o efeito que o anticorpo faz quando ele se liga ao vírus.